Reações de adição nucleofílica à carbonila. O que é uma carbonila? É um grupo funcional constituído de um átomo de carbono e um de oxigênio, ligados por ligação dupla, que entra na composição de aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, estéreis, haletos ácidos e amidas. Compostos. Aqui a gente tem alguns exemplos de carbonilas, sua estrutura e a fórmula. A gente tem um aldeído, acetona, também temos o ácido carboxílico, éster e amida, sempre com o oxigênio ligado ao carbono, através de uma ligação dupla. Estrutura. O grupo funcional carbonila em aldeídos e cetonas é trigonal planar, ou seja, os átomos de carbono, seus substituintes, e o oxigênio são coplanares. E os ângulos RCO e RCH são de aproximadamente 120 graus. Reatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, atrai a densidade de elétrons do carbono para aumentar a polaridade da ligação. Então, o carbono carbonilo se torna mais eletrofílico, o que aumenta sua reatividade com os nucleófilos. Classes. Os compostos carbonilados, ou seja, compostos que contêm um grupamento carbonila, podem ser divididos grosseiramente em duas principais classes, quanto à reatividade. Isso ocorre porque a natureza dos grupos ligados ao grupo acila influencia fortemente sua reatividade. Aqui a classe 1. A classe 1 geralmente não contém grupo, que pode ser substituído, ou seja, não contém um grupo abandonador típico. O exemplo é as cetonas e os aldeídos e também seus derivados. Essa classe reage preferencialmente através dos mecanismos de adição nucleofílica, mas outros mecanismos podem ocorrer também. Aqui a gente tem mostrando como isso ocorre, tanto no aldeído e na cetona. A classe 2. Já a classe 2, ela contém um grupo que pode ser substituído por um nucleófilo, ou seja, contém um grupo abandonador típico. O exemplo são os ácidos carboxílicos e derivados. Essa classe reage preferencialmente através do mecanismo de substituição nucleófila. Por que a carbonila pode ser atacada por nucleófilos? Os mecanismos das reações de adição nucleofílica à carbonila podem ocorrer por meio neutro. Entretanto, tanto o meio básico quanto o meio ácido aceleram significativamente a velocidade de etapa de adição nucleófila. Portanto, o mais comum é a reação ocorrer em meio básico ou ácido. O carbono e o oxigênio possuem eletronegatividade bastante diferentes, então essa diferença de eletronegatividade gera uma ligação bastante polarizada. O oxigênio, então, vai atrair os elétrons para si. O carbono menos eletronegativo fica sujeito a ser atacado. Essa polarização da ligação dupla CO torna possível que a carbonila seja atacada por uma espécie rica em elétrons. Com isso, ocorre a reação de adição à carbonila, o que também pode ocorrer em derivados de ácidos carboxílicos. A adição de nucleófilos negativos à carbonila de aldeídos e cetonas ocorre com a quebra da ligação π, devido a esse ataque. O par de elétrons da antiga ligação fica com o oxigênio, já que é o átomo mais eletronegativo. E aqui a gente mostra como isso acontece. Exemplos de reação de adição nucleofílica à carbonila. Que a gente vai ver a formação de sinohidrinas a partir do ataque do íon cioneto à carbonila.
A reação de um aldeído ou de uma cetona com cianeto de sódio leva à formação de cianoidrinas. E aqui a gente mostra uma parte de como isso acontece, onde o cianeto atua como um nucleofílico e ataca a carbonila. E assim, o intermediário tetraédrico pode gerar a cianoidrina. E aqui a gente tem um artigo, o link do artigo científico e as referências.